No estudo de hoje, nós vamos falar de uma profecia, a história do mundo contada em um único capítulo da Bíblia. É impressionante como a Bíblia tem a capacidade, o potencial, né, a riqueza de contar a história da humanidade em um único capítulo. E nós vamos ver hoje. Então, nós vamos ler bastante a Bíblia, mas vai ser bem fácil de encontrar, porque vai ser um único livro. Nós vamos ler só um único livro, e no finalzinho disso tudo, vamos ler um verso fora deste livro. O livro que eu estou falando é o livro de Daniel. Vamos abrir a Bíblia lá em Daniel? Nós vamos encontrar algumas respostas importantes, como a seguinte: será que algum ser humano consegue saber o futuro? Será que algum ser humano tem o poder de ler os astros, ler as cartas e saber o nosso futuro? Outra pergunta importante: o que nós devemos fazer quando estamos diante de um grande problema? Tá? Isso será respondido também. E, é claro, vai dar a resposta para a nossa maior inquietação, revelando para nós hoje o futuro. Então, vai ser muito bom. Daniel, é o livro de Daniel, no capítulo 2. Assim que todos encontrarem, nós vamos fazer uma oração. O livro de Daniel é um livro muito bonito, que nós vamos estudá-lo hoje e na quinta-feira também. Na quinta-feira é um estudo bem interessante. Se você já ouviu falar de Daniel na Cova dos Leões, será o nosso estudo da próxima quinta-feira, tá? É um espetáculo a história também, muito bonita, cheia de lições para a nossa vida. Mas hoje nós vamos estudar o capítulo 2 do livro de Daniel. Parece-me que todos encontraram. É isso? Boa noite, Chiquinho. Vamos fazer uma oração, pedindo a bênção de Deus. O livro de Daniel é no Antigo Testamento, vamos aguardar um pouquinho mais. A Cássia está localizando ali. Está chegando, Cássia, é por aí. Me fala em que livro que você está, que eu te falo se está perto. Cássia, deixa eu te ajudar. Solta o seu som. Aperta o CI, você vai ver que eu vou te ajudar facinho. Me fala em que livro você está. Solta o som. Não, você tem que clicar na tela do celular, depois clicar no microfone do lado esquerdo. Ali embaixo. Isso. Que livro você está? Samuel. Samuel? Não, você vai folhear para o seu lado direito. Seu lado direito. Isso. Vai me falando os livros que vão passando. Crônica. Mais para o lado direito ainda. Tá longe? Pode ir. Você vai passar Salmos, depois vai passar Provérbios, vai passar Eclesiastes, vai passar Isaías. Isso. Onde está agora? Jeremias. Não ouvi? Jeremias. Um pouquinho para frente. Já está chegando. Vai passar Ezequiel e depois Daniel. Não, Ezequiel. Daniel, achei. Isso, no capítulo 2. Ótimo. Então, agora nós vamos fazer uma oração, tá bom? Feche seus olhos e vamos orar a Deus. Senhor Deus, nosso Pai amado, muito obrigado, Senhor, pela vida, pela saúde e porque em tão boas circunstâncias podemos nos reunir para estudar a Tua palavra. Senhor Deus, nosso Pai amado, pedimos a bênção do Senhor para esses momentos. Abençoa, Senhor, cada pessoa que está participando desse estudo. Que a nossa mente seja iluminada pelo Teu Santo e Bom Espírito para compreendermos a verdade da Tua palavra. É o que pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Daniel, capítulo 2, nós vamos ler os versos 1 e 2. Deixa eu achar aqui o meu slide.
a história do mundo em um capítulo da Bíblia. O que aconteceu com o rei? Capítulo 2, versos 1 e 2. Alguém gostaria de ler? Vou precisar Posso de ler? ajuda de vocês, tá? Ana Gabriele? Isso. Pode ler, fazendo favor, Ana. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho. O seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus, para que declarassem ao rei quais lhe foram os sonhos. Eles lhe vieram e se apresentaram diante do rei. Muito obrigado, Ana. De nada. No versículo 1, a Bíblia fala de um rei chamado Nabucodonosor. Nabucodonosor era um rei extremamente poderoso, na verdade, o rei mais poderoso da terra nos seus dias. Ele era o rei da Babilônia. Babilônia, ela é considerada um império, tá bom? Era um império que dominava o mundo antigo. E este poderoso rei teve um sonho. E o texto diz no verso 1 que ele teve um sonho e acordou e ficou ali perturbado, porque ele sabia que era um sonho importante, mas ele não se lembrava do que ele havia sonhado. Olha que coisa bastante curiosa. Imagino que você já deve ter tido sonhos também e tenha esquecido do sonho. Na verdade, dizem os especialistas que nós sonhamos todas as vezes que dormimos, né? Mas alguns sonhos a gente se lembra, outros não. Nabucodonosor teve um sonho. O fato é que esse sonho foi dado por Deus e ele ficou muito impressionado e queria saber, olha, eu não lembro o que eu sonhei. Foi algo importante, mas eu não lembro. Então ele mandou chamar um grupo de pessoas do reino. Todo o reino tinha os encantadores, os magos, mágicos, feiticeiros, e chamou esse pessoal e falou para eles: eu quero saber o que eu sonhei e o significado do meu sonho. Então o rei pediu duas coisas, para que eles declarassem o que ele havia sonhado e o que significava aquele sonho. Pergunto para vocês, é possível alguém saber o que passou na cabeça da outra pessoa durante a noite? É possível um ser humano saber o que o outro sonhou? Não, não é possível. Vamos ver isso nos versos 2 até o 11. Eu vou pedir para a Ana Gabriele ler para nós mais esses. Pode ser, Ana? Pode ser. Verso 3 até o 11, do capítulo 2. Disse-lhes o rei: tive um sonho, e para sabê-lo está perturbado o meu espírito. Os caldeus disseram ao rei em aramaico: ó rei, vive eternamente. Dize os sonhos a teus servos, e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: uma coisa é certa, se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, serei despedaçados, e as vossas casas serão feitas monturo. Mas, se me declarardes os sonhos e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, prêmios e grandes honras. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Responderam segunda vez e disseram: diga o rei o sonho a seus servos, e lhe daremos a interpretação. Tomou o rei e disse: bem percebo que quereis ganhar tempo, porque vedes que o que eu disse está resolvido. Isto é, se não me fazeis saber os sonhos, uma só sentença será a vossa, pois combinastes palavras mentirosas e perversas para as profecias, para as proferirdes na minha presença, até que se mude a situação. Portanto, dizei-me o sonho e saberei que me podeis dar-lhe a interpretação. Responderam os caldeus, na presença do rei, e disseram: não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige, pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa de algum mago, encantador ou caldeu. A coisa que o rei exige é difícil, e ninguém há que a possa revelar diante do rei, senão os deuses, e estes não moram com os homens. Muito obrigado, Ana.
Observem o seguinte, o rei falou para aqueles homens, que eram os magos, encantadores, eles diziam que sabiam ler o futuro pelos astros, que sabiam ler o futuro pelas cartas, que sabiam ler as mãos das pessoas. Você já ouviu essa história? De alguém que lê a vida da pessoa pelas mãos ou pelas cartas? Alguma vez você já consultou alguma cartomante? Será? Já, Lucilene? Será que eles realmente sabem? A Márcia também já consultou. Será que eles realmente sabem o futuro? Este capítulo de Daniel 2 nos revela claramente que nenhum ser humano, por mais que ele se diga mago, mágico, encantador, cartomante, astrônomo, astrólogo, o que for, ele não consegue saber o nosso futuro. Nenhum ser humano consegue saber o nosso futuro. O rei disse para eles assim, me digam o que eu sonhei e o significado. Eles falaram para o rei, ó rei, fala para nós o que você sonhou, que aí nós damos a interpretação. Vocês estão percebendo a jogada daqueles homens? A ideia deles era o seguinte, ó rei, você fala o que você sonhou, aí nós damos a interpretação. E eles dariam qualquer interpretação. Né? E eles estariam enganando o rei. Mas o rei, primeiro que ele não lembrava o que ele havia sonhado. E segundo que ele queria provar aqueles homens também, olha, se vocês não conseguem me falar o que eu sonhei, então eu também não posso acreditar que vocês terão a capacidade de interpretar o sonho. Porque vocês não têm poder nenhum. E aqui fica claro que nenhum homem tem poder nenhum para saber nada da nossa vida, tá bom? Nenhum homem, no futuro, nem coisa parecida, e adivinhar nada. Portanto, nós não precisamos consultar cartomante, consultar nada disso. Nem muito menos o seu signo, o seu horóscopo. Se você começar a observar essa questão de signo, horóscopo, seu horóscopo do dia, repete muito, você vai ter felicidade no amor, você vai se dar bem no serviço, ou se vai se dar mal, sabe? Existem pessoas que não saem de casa se não olhar o horóscopo do dia. Não acredite nisso, acredite na Bíblia. Este capítulo 2 de Daniel está nos mostrando que nenhum ser humano pode saber o futuro, nem um dia sequer, nem uma horinha sequer do que vai acontecer. Tá bom? Se fosse verdade que esse monte de gente que diz saber o futuro sabia mesmo, eles teriam nos alertado que veria o Covid, você não acha? Nenhum ser humano consegue saber o futuro, gente. O futuro está nas mãos de Deus, tá bom? Nas mãos de Deus. Então, o rei falou, olha, se vocês não me falarem o que eu sonhei, e nem a interpretação, eu vou despedaçar a casa de vocês. Vocês vão morrer e eu vou despedaçar a casa de vocês. E no passado, o rei tinha esse poder, tá bom? O rei podia, simplesmente por uma ordem, mandar cortar a cabeça da pessoa, enforcar, matar, tá bom? E ele deu o decreto, assinou o decreto, olha, me falem o significado, me falem o que eu sonhei e também o significado. Tá joia? Estão entendendo até aqui? Aqueles homens estavam numa fria, tá? Agora, a rede de mentira que eles haviam criado, aqueles cartomantes, caldeus, magos, tinha caído por terra. E agora acontece o seguinte. Daniel, capítulo 2, verso 12 até o 18. Mesmo capítulo, agora do versículo 12 até o 18. Tem alguém que gostaria de ler? Temos alguém que gostaria de ler dessa parte? Eu quero. Araci? Araci ou Chiquinho? Chiquinho vai ler. Chiquinho, você vai ler o verso 12, tá? Até o 18. Pronto? Pronto. Por causa disso, o rei ficou furioso e mandou matar todos os sábios da Babilônia. Quando foi publicado o decreto que condenava a morte de todos os sábios, procuraram Daniel e seus companheiros, a fim de executá-los também. Então Daniel falou com inteligência e bons modos a Arioque, o carrasco-chefe do rei, encarregado de matar todos os sábios da Babilônia. Ele disse, por que um decreto tão rigoroso do rei? Então Arioque contou o caso a Daniel. E Daniel mandou pedir ao rei que lhe fosse dado um prazo
a fim de que pudesse dar a interpretação do sonho. Daniel voltou para casa e contou o fato aos companheiros, Ananias, Misael e Azarias. Disse para pedir ao Senhor do céu a graça de desvendar o segredo, para não ser mortos com os outros sábios da Babilônia. Muito bem, muito obrigado, Chiquinho. Muito boa a versão da sua Bíblia, viu? Palavras bem simples, assim, diretas, gostei. Gente, o que aconteceu aqui, ó? O que fazer quando enfrentamos problemas é o nome do slide. Olha, saiu o decreto do rei. O rei ficou irado. Então, tudo que vocês falaram diante de mim até hoje era tudo mentira, o rei disse. Todos os conselhos, vocês não sabem nada, e mandou matar todo mundo. E no decreto constava que iam morrer também os sábios da Babilônia. No passado, eles misturavam o que era sábio, o que era encantador, feiticeiro, e tinha um grupo de pessoas que eram sábios, tá? Que era Daniel e seus amigos. Por que Daniel estava ali? O Império Babilônico tomou também Israel e levou os príncipes de Israel para a Babilônia. E nesse período, Daniel e seus amigos, que eram judeus, povo de Israel, estavam trabalhando na corte babilônica. E a ordem para matar os sábios incluía Daniel. Na hora que o Arioque, que era o chefe ali para executar essa ordem, chegou e falou: Daniel, todo mundo vai morrer. Daniel falou: pô, mas calma aí, por que o rei está tão irado? Aí Daniel ficou sabendo da história. O que Daniel fez? O que Daniel fez é o que nós devemos fazer quando temos um problema muito grande. No versículo 16, no versículo 17, perdão, diz que Daniel foi até os seus amigos. Primeiro, no verso 16, ele pediu para Arioque: olha, conversa com o rei, pede um tempinho. Na verdade, diz que o próprio Daniel falou com o rei e pediu um tempo. E disse assim, ó, eu vou falar, eu vou dar a resposta que você quer. Daniel foi muito corajoso, você não acha? Daniel bateu no peito e falou com o rei: ó, rei, eu vou dar a resposta que você quer. Na verdade, não é bem bater no peito. Eu ia dizer que ele bateu a bola no peito, saiu jogando, mas não. Ele teve coragem, ousadia, isso eu chamaria de fé, para ir até o rei e falar: rei, eu vou revelar o que você quer. Só dá um tempinho para nós. E ele foi para casa. No verso 17 diz que ele fez saber o caso para os seus 3 amigos, que eram da sua mesma fé. Eram mais 3 judeus. E no verso 18 diz que eles oraram para Deus, pedindo misericórdia, para que Deus revelasse esse mistério. Bom? Quem que tinha o poder de revelar? Deus. Eles foram pedir para Deus. O que vocês acham? Deus revelou o mistério ou não? E aí? Será que morreu todo mundo ou Deus revelou esse mistério? Versículo 18. Olha para a sua Bíblia. Está no verso, 19. Esse eu vou ler. Versículo 19. Então, foi revelado o mistério a Daniel, numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Gente, Deus revelou para Daniel ou não o mistério? Sim. Lembram-se, não sei se todos lembram de um dos nossos primeiros estudos, de como que Deus se revelava aos profetas? 2 maneiras. Sonhos e visões. Como que Deus se revelou para Daniel aqui e contou para ele o segredo, o mistério? Numa visão de noite, está escrito aqui. Tá? Daniel estava orando e teve uma visão de noite. E Deus revelou para ele certinho tudo o que o rei sonhou e também o que significava aquilo. Olha que legal. Como Deus é maravilhoso. Imagine a alegria de Daniel quando Deus revelou aquilo para ele. Porque agora ele iria salvar não só a vida dele, mas ia salvar a vida de um monte de gente. O que você faz quando Deus... Bom, primeiro, o que fazer quando enfrentamos problemas? Orar, bom? Oração fervorosa. E podemos também pedir para os nossos irmãos, as pessoas que nós conhecemos, para orar por aquele motivo, tá bom? Está precisando tomar uma decisão, está enfrentando um problema difícil, pede para mais um ou outro orar também com você, ore a Deus, que Deus é quem tem o poder para nos ajudar. Então, Daniel recebeu a bênção, e ele nos dá uma lição. O que nós devemos fazer quando recebemos uma bênção?
Está no capítulo 2, verso 20 e 23. Daniel fez agora uma oração de louvor e agradecimento a Deus. Capítulo 2, verso 20 diz assim: Disse Daniel: Seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Daniel ficou muito feliz, com o coração agradecido. Não sei se você alguma vez já recebeu uma bênção muito grande. Daniel estava cheio ali de gratidão, e ele faz essa oração em forma de louvor e agradecimento a Deus. E ele, então, vai até o rei para contar para o rei o que ele havia sonhado. Vamos ler os versos 25 até o 30 do capítulo 2. Capítulo 2, verso 25 até o 30. Eu gostaria que alguém lesse para nós. Posso ler? Pode ir, desculpa. Não, pode ler você. Quem vai? Quer ler, Regina? Regina, você pode ler para nós? Pode deixar a irmã, desculpa. Deixa Então ela. vamos fazer o seguinte. A Lucilene lê esse daqui e o próximo a Regina, tá bom? Versos 25 até o 30, Lucilene. Então, Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei e lhe disse: Achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual revelará ao rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: Podes tu fazer-me saber o que vi no sonho e na sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse: O mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. É até qual, Eliseu? 30, até o 30. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estavas no teu leito, são estas. Estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disso. Aquele, pois, que revela mistérios, te revelou o que há de ser. E a mim me foi revelado este mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendestes as cogitações da tua mente. Muito bem, muito obrigado, Lucilene. Daniel vai até a presença do rei e diz: Rei, eu tenho a resposta para a sua inquietação. Mas eu quero te dizer uma coisa. Isso não vem de mim. O poder não está em mim. Há um Deus nos céus que revela os mistérios. E Deus fez você saber o que há de ser nos últimos dias. Você reparou? Está no verso 28. No meio do verso fala, pois fez saber ao rei o que há de ser nos últimos dias. Lá na frente. O rei teve esse sonho lá por volta do ano 600 antes de Cristo, 2.600 anos atrás. E Daniel falando para ele, olha, o que Deus te revelou é o que há de ser lá nos últimos dias, tá? Eu acho muito bonita essa parte, porque Daniel não chega lá e fala assim, ó rei, eu sei o resultado. Eu quero todos os presentes, as honras, porque eu sou o bom. Ele não fala isso. Nós vemos uma humildade muito grande em Daniel. Ele diz, olha, não tem em mim sabedoria alguma. Foi Deus quem revelou isso para você. Você está curioso para saber o que o rei sonhou? O que será que esse rei sonhou? Né? Agora, nós vamos ver exatamente Daniel falando com o que o rei sonhou. Tá bom? Verso 31, deixa eu abrir o slide aqui.
O que o rei havia sonhado? Capítulo 2, verso 31 até o 36. Agora eu vou pedir para a Regina. Você pode ler para nós, Regina? Amém. Tu, ó rei, na visão olhaste e eis uma grande estátua. Essa estátua imensa é de excelente esplendor. Estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça dessa estátua era de ouro fino, o peito e os braços de prata, o ventre e as coxas de bronze, as pernas de ferro e os pés em parte de ferro e partes de barro. Estava vendo isto quando uma pedra foi cortada, sem auxílio de mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e a esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a bragana das eiras do Estil, e o vento os levou, e não se podia achar nenhum vestígio deles. A pedra, porém, que feriu a estátua, se tornou uma grande montanha, e encheu toda a terra. Muito bem. Opa, achei que tinha acabado. Pode acabar. Este é o sonho. Agora diremos ao rei a sua interpretação. Muito obrigado, Regina. Gente, Amém. o que o rei havia sonhado é impressionante, tá? É uma estátua. Daqui a pouquinho nós vamos ver a interpretação. Era uma estátua muito grande, diz o versinho 31. Diz que ela era imensa, de extraordinário esplendor. Então o rei estava sonhando e viu essa estátua enorme. Aí o verso 32 diz que a cabeça era feita do quê? De ouro. A cabeça da estátua era de ouro fino, diz o verso. Verso 32. O peito e os braços era feito de braços e peito, prata. O ventre aqui, que são a região dos quadris, era feito de bronze. E as pernas era feita de ferro. E os pés de ferro e barro. Olha que estátua interessante. Vamos recapitular para você memorizar aí. É só ver que vai diminuindo a qualidade do metal, tá? Olha, ouro é a cabeça, peito e braços de prata, cintura de bronze, pernas de ferro e pés de ferro e barro. Interessante, né? Ele viu essa estátua, incrível. Mas aconteceu uma coisa. Deixa eu mostrar a estátua para vocês. Eu tirei uma foto da estátua dele. É nada, gente. Isso aqui é uma figura que imagina-se, né, que na época faziam estátuas dessa forma, né? Então, vou mostrar para vocês aqui um desenho, tá? De como pode ser essa estátua. Ela foi esmiuçada, né? Isso, eu já vou chegar nessa parte, Regina. É isso daí mesmo. Ó, como é a estátua? Cabeça de ouro, braços de prata, cintura de bronze, pernas de ferro e pés de barro e ferro. Interessante, né? Mas, de repente, diz o verso 34, que uma pedra foi lançada ou cortada sem auxílio de mãos. Uma pedra é lançada sem auxílio de mãos, fere a estátua em que lugar, gente? Olha aí para o verso 34. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés. A pedra bate nos pés da estátua e a esmiuça, quer dizer, destrói a estátua inteira. Então, é esmiuçado o ferro, o bronze, a prata, o ouro, tá? E tudo vira como palha. E vem um vento e leva tudo embora. E depois, naquele lugar onde estava a estátua, fica aquela pedra e ela vira um monte que enche toda a terra, uma montanha que enche toda a terra. Bem, qual o significado do sonho? Você conseguiu entender bem até aqui? O que o rei sonhou? Se eu te perguntasse, me fala aí o que o rei sonhou, você conseguiria? Sonhou com uma estátua. Cabeça de, eu quero ver, nem que eu não ouço, mas eu quero ver vocês falando aí, ó. A cabeça era de, eu vou olhar para um por um, hein?
que era a cabeça? De ouro, exatamente. O que era o peito e os braços? De prata. Estou vendo vocês falando aí. A cintura era feita do quê? De bronze. As pernas de ferro. E os pés de barro e ferro. Tá? E, de repente, o que acontece? Vem uma pedra lançada, sem auxílio de mãos. Quer dizer, ninguém jogou. Sobrenatural. Vem, bate em que lugar? Nos pés da estátua. Destrói a estátua inteira. E fica aquela montanha no lugar que a pedra se torna uma montanha e enche toda a terra. Muito bem, esse foi o sonho. Vamos lá para a Bíblia, que agora nós vamos ver a interpretação. Olha que interessante. Qual o significado do sonho? Está no capítulo 2, verso 36 e seguintes. Eu vou ler para vocês. Capítulo 2, verso 36. Daniel fala para o rei, olha, este é o sonho, e também a sua interpretação daria ao rei. Deixa eu só fazer uma observação. Quando Daniel começa a falar o sonho, o rei vai lembrando. E as coisas vão se encaixando. O rei fica como que de queixo caído, porque Daniel acerta, diz corretamente o que ele havia sonhado. E agora Daniel fala, calma, rei, porque além do sonho, eu vou te dar a interpretação. É coisa de Deus, né? Só Deus para saber isso. Então, verso 37. Tu, ó rei, rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves dos céus, para que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Tu és a cabeça de ouro. Gente, olha o que Daniel já revela. Então, observem o seguinte, essa estátua aqui, que nós estamos vendo, cada parte da estátua vai se referir a um período da história da humanidade. A cabeça, Daniel fala assim, no finalzinho do verso 38, tu és a cabeça de ouro. Nós vamos perceber que não é bem o rei, mas sim o Império Babilônico. Babilônia é a cabeça de ouro da estátua. E aí, olha agora para a Bíblia novamente, o versinho 39. Capítulo 2, 39. Diz assim, depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu. E depois um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. Olha que interessante. Cada parte da estátua, cada metal, simboliza um período da história. Primeiro o Império Babilônico, depois um novo reino e outro reino, e assim vai. Verso 40. O quarto reino, que é agora as pernas, né, será forte como o ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Olha que legal. Eu vou mostrar para vocês algumas informações, é um pouquinho de história agora, tá bom? Nós vamos ter que lembrar um pouquinho da história. O Império Babilônico, que simboliza a cabeça, eu vou repetir, tá bom? Vou ser bastante repetitivo para vocês entenderem. Cada parte da estátua simboliza um período da história. Então, a cabeça simboliza o Império Babilônico. O Império Babilônico, ele durou do ano 605 a.C. ao ano 539. Então, ó, foi aí por volta de 70 anos durou o Império Babilônico. Ano 605 ao ano 539. Qual o império que veio depois do Império Babilônico? Alguém sabe? Quem souber faz o dedinho assim. Depois do Império Babilônico veio o Império Medo-Persa. Medo-Persa. É muito interessante isso daqui, sabe por quê? A Babilônia era uma cidade invencível, intransponível. O rei ficava em Babilônia e ele achava que ninguém conseguiria invadir Babilônia. O rei Nabucodonosor passou bastante tempo, ele morreu, assumiu seu filho, depois um neto, é quando a Babilônia é tomada. Sabe como ela foi tomada? Duas nações se uniram, a Média e a Pérsia, se uniram para enfrentar Babilônia, porque Babilônia era uma potência. E Babilônia estava lá dentro da sua cidade.
Babilônia era uma cidade tão forte, que ela tinha uma muralha em volta dela, que dizem que essa muralha era muito alta, e ela era tão larga que dava para andar 2 carroças em cima dela. A grossura da muralha de Babilônia. E Babilônia tinha um rio que passava por dentro dela, chamava o Rio Eufrates. Então, se no passado os exércitos tinham uma estratégia de cercar a cidade, e as pessoas que estavam lá dentro eram forçadas a sair para lutar, tá bom? Mas com Babilônia, ninguém conseguia forçar Babilônia, os babilônicos, de saírem para lutar. Porque lá dentro eles tinham água, corria o rio por dentro, e eles tinham uma grande extensão de terra lá, com essa água eles irrigavam, eles tinham água e alimento. Babilônia era intransponível, ninguém conseguiria vencer essa cidade. Se eles se aproximassem muito da muralha, tomavam flechadas. Você já deve ter visto o filme do passado, que as pessoas jogavam flechas, óleo queimado, óleo quente, quem tentava subir as muralhas. Então, era uma cidade invencível. Tanto que o exército inimigo da Média e da Pérsia estava em volta da cidade e o rei estava fazendo festa lá dentro da cidade. Mas a profecia já dizia que Babilônia ia cair. O que acontece, então? O rei Dario, ele tem a ideia de mudar o curso do rio. Sabe o rio Eufrates que passava dentro da cidade? Numa noite, lá em cima, eles mudam o curso do rio, e onde passava o rio ficou agora um espaço embaixo da muralha. E os soldados todos entraram por ali, soldados da Média e da Pérsia, e ninguém notou e tomou o reino de Babilônia. Caiu Babilônia. Cumpriu-se a profecia. Teve início o império da Média e da Pérsia. A cabeça era de ouro, Babilônia. Passou. Veio o segundo período, que era a Média e da Pérsia. Quantos braços tem uma estátua? 2. Observe que a nação que sucedeu, que veio depois de Babilônia, era a junção de 2 nações, Média e Pérsia. Percebe? A profecia vai se cumprindo certinho. Qual a próxima nação? Então, olha, a Média e a Pérsia durou de 539 a 331. Depois eu vou te passar até esses anos certinho. Qual a próxima nação, o próximo império que veio depois da Média e da Pérsia? Foi o Império Grego. O Império Grego. Tá bom? O Império Grego durou do ano 331 ao ano 168. Lembre-se, nós estamos na cintura. A cintura era feita do quê? Bronze. Simboliza aqui o Império Grego. Quem foi o grande imperador grego, o mais conhecido de todos? Alexandre o Grande. Quem já ouviu falar de Alexandre o Grande, levanta o dedinho assim, ó. Tem até um filme que fizeram de Alexandre o Grande. Alexandre foi um grande imperador, tanto que o versículo 39 diz que ele terá domínio sobre toda a terra. E, de fato, Alexandre o Grande, liderando ali a Grécia, ele dominou Babilônia, dominou tudo, o mundo inteiro. Dizem que com 30 anos de idade, ele reclamou para os seus generais porque não tinha mais o que conquistar. Já pensou? Com 30 anos de idade, ele já tinha conquistado o mundo inteiro. Você está percebendo que a profecia vai se cumprindo certinho? Babilônia vai acabar, vai vir outro império, depois vai vir outro, nós já estamos na Grécia. As pernas da estátua era feita do quê? De ferro, de ferro. Qual foi o império que veio depois da Grécia? Sabe que desses metais aqui, o metal mais duro é o ferro. E o império mais duro que teve, em todos os sentidos, tanto de crueldade, como de força militar e durabilidade, foi o Império Romano, que é a quarta fase aqui, que é as pernas da estátua. O Império Romano durou do ano 168 antes de Cristo até o ano 476 depois de Cristo. É muito fácil saber do Império Romano, sabe? Na escola a gente estuda bastante disso. Se você se lembrar, quando Jesus nasceu, o mundo estava sendo dominado pelo Império Romano. Eram os Césares, os governadores, os imperadores, tá bom? Império Romano. Lembra que as pernas são também 2, né? Está 2 pernas. O Império Romano também foi dividido em 2, o Império Oriental e Ocidental. A profecia se cumprindo assim perfeitamente no decorrer da história.
Mas, olha, nós já estamos no ano 476 depois de Cristo, que é quando acaba o Império Romano. O que vem depois? Os pés eram feitos do quê? Barro e ferro. Ô, Antônio, você já tentou ligar ferro e barro? Já tentou alguma vez pegar um ferro e um barro assim, ó, colar um barro no ferro? Quando o barro está molhadinho, até que ainda cola um pouco, mas depois que ele seca, você consegue tirar até com o dedo assim, ó. Não dá liga. Ferro e barro não ligam. Olha só. Dá uma olhadinha para a sua Bíblia de novo. Capítulo 41. Diz assim, perdão, capítulo não, versículo 41 do capítulo 2. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, será esse reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa de firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. Como os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte será forte, e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Agora vem algo muito impressionante, eu quero que você preste muita atenção. O que aconteceu quando o Império Romano acabou? O Império Romano, ele foi vencido pelos chamados bárbaros, né? Algumas tribos bárbaras foram atacando, cada um no lugar, e foi esfacelando. Ele foi perdendo nas fronteiras e também se desorganizou na administração interna. E o Império cai. Mas, quando o Império cai, tem início a formação da Europa, como nós a conhecemos hoje. Antes de formar a Europa, como nós a conhecemos, foram formados os chamados período feudal. Não sei quantos conhecem essa parte da história, mas a Europa começa a ser dividida. Antes era um império, e ela começa a ser dividida. Lembre-se que a estátua tem 10 dedos. Os pés têm 10 dedos, não é? Um pé normal tem 10 dedos, né, gente? Eu não sei se aqui alguém tem 11. Algumas pessoas têm 11, viu? Tudo bem, não tem problema. Mas são 10 dedos que a estátua tem. De igual maneira, surgem 10 nações. 10 nações para formar a Europa e como nós a conhecemos hoje. Os francos formaram a França, os anglo-saxões formaram a Inglaterra, os alemanos formaram a Alemanha, suevo mais tarde virou Portugal, visigodos a Espanha, burgundos a Suíça, olha cada coisa. Lombardos formaram o norte da Itália. Não, você não precisa saber todos esses nomes, mas o que eu quero dizer aqui, nós estamos no período da Europa, os pés, em parte de barro e em parte de ferro, simboliza a Europa. A história vai se passando e vai chegando cada vez mais pertinho da gente, tá bom? Nós estamos vivendo exatamente no período dos pés, no período da formação da Europa. Não é incrível como que a Bíblia contou a história do mundo todo em um único capítulo? Deixa eu mostrar para vocês mais alguns slides aqui para você entender melhor. Olha só, o significado de cada parte da estátua, né? Ó, tu és a cabeça de ouro, já falei. Cada parte era um reino. O significado da estátua, a cabeça era Babilônia, o peito e os braços de prata, Média e Pérsia. Os quadris de bronze simboliza a Grécia. E a história vai chegando mais perto de nós. As pernas são de ferro, simbolizando Roma, né? E depois os pés, parte de barro e parte de ferro, tá bom? Que foi a divisão do Império Romano. Olhe para a Bíblia, no versículo 43. Diz aqui, ó, quanto ao que viste do ferro misturado com barro, versículo 43. Misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Sabe o que está dizendo aqui nesse verso 43? Que a Europa vai tentar se unir nos últimos dias para formar de novo um grande bloco, um grande império, mas não vai conseguir. Por quê? Barro e ferro
não se misturam. Observe que diz que vai ter uma parte forte e outra parte fraca. Uma parte vai ser ferro, outra parte vai ser barro. E a Europa é assim, formada com países muito fortes e com países fracos. Há um desequilíbrio. E sempre que eles tentam se unir, não dá certo. Gente, isso está falando dos nossos dias, está chegando pertinho de nós. Eu vou mostrar mais algumas coisinhas aqui. Como que a Europa tentou se unir até hoje? As tentativas de união, né? Lembram-se de Napoleão Bonaparte? Tentou fazer um bloco, um império na Europa e não conseguiu. Porque a Bíblia já dizia que eles iam tentar e não se uniriam, assim como o ferro não se une com o barro. Hitler, a mesma coisa, quis fazer uma só nação em toda a Europa. Dançou, não conseguiu também. Mais pertinho de nós temos o mercado comum europeu e também a moeda única, chamada euro. Olha como a Europa está sempre tentando se unir, tá bom? O euro é uma moeda que você, em qualquer país ali da Europa, você usa esta moeda, tá? As fronteiras foram abertas, você passa de um país para o outro assim, facinho. Eles tentam se unir. Só que quando parece que eles vão se unir, fazer um bloco muito forte, acontece alguma coisa. Recentemente, nós tivemos o Brexit, que eles falam. A Inglaterra saindo do bloco, sabe? Cumprindo-se a profecia certinha, eles não conseguem se unir. Só que isso, nós já estamos pertinho de nós. Está nos nossos dias. Mas nos dias dos reis, diz a Bíblia, dos pés, que é a Europa, ia acontecer alguma coisa. O que acontece? Vem uma pedra do céu, lembra disso? E a pedra bate em qual lugar? Nos pés da estátua. Isso quer dizer que, quando estivermos vivendo nos dias dos reis da Europa, dos países europeus, tentando se unir, tentando unir forças e não conseguindo, haverá uma intervenção divina. Essa pedra vem do céu, mostrando que é Deus intervindo na história. Quer ver? Observe aqui. O verso 44 diz assim, pode olhar na sua Bíblia, capítulo 2, verso 44. Mas nos dias destes reis, os dias desses reis quer dizer a Europa. O Deus do céu suscitará o quê? Um reino, gente, o reino de Deus, que não será jamais destruído. Esse reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente, certo ao sonho e fiel à sua interpretação. Olha aí para o seu celular, para a telinha do computador. Diz aqui, olha, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Gente, há 2.600 anos atrás, Daniel já estava profetizando aqui que Jesus voltaria. Amém? Se você estiver aí, mesmo sem som, pode falar um amém. Olha quanto tempo foi dada essa profecia. E a história foi passando, se cumprindo perfeitamente, uma coisa após a outra. Deus tem o domínio de toda a história. Tá bom? Depois diz no verso 45 que uma pedra vem sem auxílio de mãos. Quer dizer que nos últimos dias, quem vai resolver o problema da humanidade não é o próprio ser humano. Aqui, se você se lembra do estudo que nós fizemos dos sinais da volta de Cristo, diz lá que o homem vai ficar apavorado nos últimos dias, porque ele não vai saber solucionar os problemas que acontecerão. Mas aqui no verso 45, nos diz que quem vai resolver o problema é Deus, porque essa pedra que simboliza a volta de Cristo, ela vem sem auxílios de mãos humanas, ou seja, algo divino. E ela vem e esmiuça o ferro, o bronze, o barro e a prata e o ouro, quer dizer, a história, como nós a conhecemos, vai deixar de existir. Os impérios, os reinos deste mundo passarão. E agora viveremos o período da volta de Cristo, do reino de Cristo. Olha aí que coisa bonita. Você está vendo o slide aí no seu celular? O que vai acontecer? Jesus voltará.
E agora, com base neste capítulo 2 de Daniel, eu posso dizer com toda segurança, a volta de Cristo está muito próxima. Sabe por quê? Não só por todos os sinais que nós estamos vendo, como nós já estudamos, mas porque nós estamos vivendo no finalzinho dos últimos dias da história. Estamos vivendo no pé da estátua. Na verdade, estamos vivendo na pontinha do dedo da estátua. Tá bom? A história está terminando. Jesus voltará para nos buscar. Eu quero voltar aqui um pouquinho e olhar para vocês. Vocês estão entendendo como é sério esse estudo? E como ele é bonito? Como Deus revelou aqui na sua palavra, em um único capítulo, como seria toda a história do mundo. Gente, não é possível alguém estudar esse capítulo, entender ele, e dizer que nós não estamos no fim do mundo, no fim da história. E dizer também que Deus não sabe todas as coisas. A Cássia soube. Oi? Minha mãe sempre falava, né, o povo mais velho, falava assim, 2000 não chegará, né? Ah, estamos em 2021. Essa é uma frase popular. Dizem que ela é do Nostradamus, né? Que ele dizia que 2000 não... como é que é? 1000 passará, mas 2000 não chegará, uma coisa assim. Mas ela não é bíblica, tá bom, José? Ela não é da Bíblia. Mas nós podemos sim, com base no estudo aqui de Daniel 2, saber que a volta de Cristo está muito próxima. Nós estamos vivendo nos últimos dias. E eu te pergunto, essa notícia é boa ou ruim? Essa notícia é boa, gente. É boa. A volta de Cristo é a melhor coisa que pode acontecer. Lembra que nós estudamos? Todos os nossos problemas serão solucionados. O maior problema da humanidade, que é a morte, será solucionada. Jesus vai trazer a vida, todos aqueles que já morreram. Viveremos para sempre com o Senhor, tá bom? E será estabelecido o reino de Deus, um reino de justiça, não mais de governos corruptos, como nós temos, não mais de injustiça, como tem nesse mundo. Abra sua Bíblia no último versinho desta noite, que está em Apocalipse, capítulo 11. Apocalipse, capítulo 11. Apocalipse é o último livro da Bíblia. Vai lá para o finalzinho da Bíblia e olha para o capítulo 11, no versículo 15. Apocalipse, capítulo 11, versículo 15. Todos acharam? Deixa eu dar uma olhadinha se tem alguém ainda procurando. Eu vou fazer a leitura, tá? Está escrito assim: o sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes. O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e de seu Cristo. E ele reinará por quanto tempo? Pelos séculos dos séculos. Amém. Você observou aqui? Aqui no livro do Apocalipse está falando exatamente do cumprimento daquela profecia, do estabelecimento do reino de Deus. Diz aqui o anjo dizendo: o reino do mundo se tornou de Cristo, se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo. E ele reinará por quanto tempo? Pelos séculos dos séculos. Observe o seguinte: todo o reino dessa terra vai passar. Todos os reinos passaram. Babilônia, com todo o seu resplendor, sua riqueza passou. A Média e a Pérsia passaram. A Grécia, com o grande imperador Alexandre, passou. O império mais duro, mais forte que o mundo já conheceu, o Império Romano, o exército mais poderoso, passou também. A Europa está aí cumprindo a profecia. O reino do mundo vai se passar e será estabelecido o reino de Deus na volta de Cristo. Eu pergunto para você: você quer ser um cidadão do reino de Deus? Sim, se sim, faz um joia, assim, ó, faz um joia, bem animado aí, feliz.
Amém? Ou você está satisfeito com esse mundo? E eu não estou falando de política. Não estou falando desse presidente, do anterior. Não importa. Não importa. Nenhum presidente conseguirá, tá bom? Dar solução para a morte, para o sofrimento, para as injustiças, para as guerras. É só a volta de Cristo que vai solucionar tudo isso. E Jesus em breve voltará. Diga um amém aí, amém? Amém. Amém. Amém, é isso daí. Muito bem. Gostaram do estudo de hoje? Bolsonaro que é culpado de tudo, não. Não é assim. Gostaram do estudo de hoje? Amém. Amém. Alguém tem alguma dúvida sobre esse assunto? Sobre a volta de Cristo, sobre a Daniel capítulo 2? Eu tenho uma dúvida, né, porque eu ando estudando. O Tonhão vai falar para nós. Fala aí, Tonhão. Na volta de Cristo, todo olho verá, né? Foi que nós aprendemos aí. E segundo a Bíblia, os justos ressuscitarão primeiro e os ímpios 1000 anos depois. Sim. É isso? É isso. Olha, eu vou... Esse Mas vocês assunto... vão ressuscitar... Pode perguntar, faz a pergunta completa. Não, faz a pergunta toda. Porque se os ímpios vão ressuscitar 1000 anos depois, como que eles vão ver a volta de Cristo? Essa é a minha dúvida, a minha pergunta. Correto. Tonhão, vamos fazer o seguinte. O próximo estudo é esse assunto. Tá bom? Eu ia fazer Daniel capítulo 3 aqui, mas eu vou pular. E vou fazer esse que o Tonhão acabou de perguntar. O que acontece depois da volta de Cristo? É o chamado milênio. Vamos fazer? Pode ser, porque eu já dou essa resposta completa para você. É o que acontece quando Jesus volta e depois da volta de Cristo. Como será? Então, eu vou pular esse pedacinho que eu ia falar de Daniel no próximo, Daniel na Cova dos Leões, eu acho que é o capítulo 4. Não vamos fazer. Eu vou fazer o milênio e dar essa sua resposta. Tudo bem? Tudo bem. Bom? Então tá joia. A minha tia Rosa levantou o dedinho. Dedinho. Eu não sei se você pode responder, mas é da semana passada, de quinta-feira, que em uma conversa eu fiquei em dúvida. É sobre a Mãe Terra, dos 12 apóstolos, que estavam todos falando em língua. Então, os 12, cada um falava uma língua, ou um só falava a língua e todos entendiam sua língua mãe? Legal, tia Rosa. Deixa eu só falar uma coisa. Eu entendi, é difícil mesmo. Ô, Tonhão, tá bom? Eu não estou fugindo da pergunta, nós vamos falar. É que é um estudo completo para falar sobre o milênio. A gente tem que ler vários versinhos. Então, na próxima quinta-feira, nós vamos fazer essa, tá? Tia Rosa, sobre o dom de línguas ali, muita gente acha assim, né? Primeiro, nós já vimos que não é uma língua estranha, que ninguém entende, porque as pessoas entenderam. Então, é uma língua materna, como a senhora bem falou. Agora, será que uma pessoa fala na própria língua dela e os outros que entendem? Ou a pessoa realmente fala na outra língua? Não sei se eu estou conseguindo explicar bem. Eu entendi, sim, que uma pessoa só falava e cada nação entendia a sua língua mãe. Tipo, o inglês, o português, não é isso? Mas não é. Ou não? Mas não é. Aí seria o dom de ouvido, né? Porque a só pessoa tinha 12 apóstolos. Eles falavam na língua das pessoas ali, na língua nativa das pessoas. Tá bom? Esse é o dom de língua. É você conseguir falar numa língua que você nunca nem estudou, mas você fala na língua da pessoa. Nós temos registros até recentes disso ter acontecido de novo. Em um caso de evangelização, um irmãozinho nosso falou em outra língua que você nunca tem estudado. Não é uma língua estranha, é uma língua de outro país. Tá bom? Então, o dom de línguas é dom de língua mesmo. É você falar em outra língua sem nunca ter estudado aquela língua. Sim, entendi agora. Tá bom? Tá bom. Muito bem, gente. Muito obrigado por mais esta noite que passamos juntos.
Espero que você vá dormir com a esperança da volta de Jesus. Oi? Oi, Zelta. A sua tia está perguntando se os 12 discípulos, cada um falava uma língua. Por exemplo, vinha pessoa de vários lugares. Então, um discípulo ficava aqui com um grupo, outro discípulo ficava com outro grupo, e ele falava a língua para aquele grupo que vinha daquele local. É isso aí. É isso aí. É isso mesmo. É isso mesmo. Tá bom? Uma caravana de um lugar falava para aquela caravana na língua de todos, uma de outro lugar falava na língua de todos aqueles. Esse é o dom de língua, é o que nós temos que ter em mente. O dom de línguas é o dom de falar na língua de outra nação, tá bom? De tal maneira que eles entenderam e foram batizados. Certo? Deixa eu ver se tem alguém. Ivani, boa noite, Ivani. Acho que eu não te cumprimentei, né? Tudo bem? Gente, vamos fazer uma oração. Eu quero que você durma com a esperança da volta de Jesus no seu coração, tá? E no próximo estudo, nós vamos estudar o que acontece após a volta de Jesus. E vamos dar essa resposta do Tonhão, tá bom? Que vai ser um estudo muito legal, bastante interessante. Vamos orar então, pessoal? Só mais um minutinho. Eu tenho uma pergunta. Sim, então, Regina. o nosso rei, o reino que nós estamos vivendo hoje é o reino dos políticos, né? E não tem reinado, né? Só assim, não acabou ali da Europa o reinado, então nós não temos. Então, o próximo reino, então, como o Tonhão disse, vai ser o milênio. Próximo reino, entenda assim, o próximo reino é o reino de Cristo. Jesus é quem reinará e pronto, acabou. E não haverá outro reino após o de Cristo. Tá bom? Tá. É isso daí. E quando ele fala lá em Daniel que nos dias destes reis, tá bom? Ele está se referindo às nações, os países da Europa. Ainda que algum país ali, que a maioria dos países não tenha mais reis, tá bom? Mas tem os seus governantes, o seu estabelecimento de leis, como nação. Porque então, nos ali dias Daniel, destes reis... Oi? Ali em Daniel fala no momento que a Babilônia ali estava vivendo. Isso. Então, trazendo para os dias atuais, só falta o próximo reino, que já né? A gente já vive o reino de Deus, né? A gente já vive o reino de Cristo, e Cristo já veio à Terra. Então, agora na segunda vinda dele, será o milênio, então, né? Nós podemos entender assim, hoje nós vivemos no reino da graça, sabe? Que é um período que a salvação está disponível para todos nós. Mas não no reino da glória, porque nós ainda estamos num corpo pecaminoso, sofremos, sabe? Então, quando Jesus voltar, tudo isso vai passar. Aí nós vamos ter esse corpo mortal revestido pela imortalidade. Bom, então aí é de fato o estabelecimento do reino de Deus, como diz lá em Daniel, em todos os sentidos. Jesus vai reinar, nós seremos súditos do seu reino. Tá. Bom? Entendi. Mas aí o milênio é o próximo estudo. Tá bom? Muito bem. Bom, eu estou terminando, mas às vezes tem mais alguma pergunta, né? Todo mundo entendeu a estátua? Vou ficar muito feliz, porque eu sei que não é um estudo muito fácil, né? Mas se todos entenderam, eu estou feliz. Vamos orar, então? Que Deus abençoe você, viu? Eu tenho certeza que Deus tem abençoado bastante a sua vida pelo conhecimento da palavra de Deus. A palavra de Deus abre a nossa mente para... A panela ficou aqui. Vamos orar, então? Fechemos os olhos. Eu quero pedir uma bênção especial aí para você. Senhor Deus, nosso Pai amado, muito obrigado, Senhor, por esses momentos. Passamos estudando a Tua palavra. Abençoa, bom Pai, cada pessoa que está nesse momento ouvindo esse estudo, que ouviu esse estudo, que lemos o Daniel capítulo 2 e percebemos claramente que estamos nos últimos dias da história desse mundo. Por favor, Senhor, que cada uma dessas pessoas, cada um de nós, possamos ter a bênção do Espírito Santo em nossa vida. E que possamos ser guiados pela Tua palavra para não errarmos o alvo, porque o alvo, Senhor, é vivermos de acordo com a Tua vontade.
Guarda-nos nesta noite, dá-nos a tua paz, dá-nos um coração leve, uma mente tranquila, seguros de que o nosso futuro é bonito, nosso futuro é maravilhoso nas mãos de Jesus. Isso nós pedimos, bom Pai, em nome do nosso Mestre, o Senhor Jesus. Amém.